Galera, tem uma empresa aqui em São Caetano que eu presto serviço para ela faz uns 5 anos já. E, e um funcionário deles tava lá conversando lá com a patroa, né? A dona da empresa. E cara, eu me vi nesse funcionário. Ele é líder lá na empresa, né? E eu me vi nele, cara. Ele tava. Cara, eu tava lá fazendo a montagem e ele conversando com a patroa, com a dona lá, né? Então, assim, não teve como eu não ouvir a conversa deles, né? E ele pedindo um empréstimo pra ela e, e ela já aproveitando pra cobrar ele de um serviço que ele não tava conseguindo fazer, não tava conseguindo pedir pros colaboradores deles lá. E ela chamando ele: nossa, mas você tá um chefe de mequetrefe, hein? E cara, eu me lembrei da época que eu trabalhava registrado e sempre quando eu ia pedir um aumento pro patrão, ele aproveitava para fazer isso também comigo. Aproveitava para descer o cacete em mim. E uma vez eu lembro que eu fui pedir para fazer um acordo com ele, e toda vez que eu falava com ele, ele dava um jeito de se sair. E eu lembro da última conversa que ele teve comigo, que ele falou pra mim assim: ó, fala com a menina do RH, se ela liberar, aí você pode fazer o acordo. Cara, ele era o dono da empresa, só que ele não queria dizer não pra mim. De tanto eu ficar no pé dele, ele jogou a responsabilidade pra funcionário, né, do RH. E cara, e uma coisa que eu tava refletindo aqui: se o cara que é chefe, né, que é líder, tava lá pedindo um empréstimo pra dona lá, pra patroa, imagina os outros funcionários que é subordinado a ele. Como que deve estar a situação deles. Porque ele falou, ó, ela falou: mas usa o dinheiro do FGTS. Falou: não, o dinheiro do FGTS já peguei já, o saco de aniversário lá eu já peguei, não sei o que. Cara, a vida do CLT é uma vida desgraçada, vou falar a verdade. Porque o cara vive liso, não tem o que fazer, né? E tem que ficar se humilhando pros patrão. É fogo. E eu só me vi nessa época de quando eu passei por isso daí também. Mas é um aprendizado, por isso que eu sempre falo, aprende uma profissão, porque vida de CLT não é fácil. E é isso, galera. Eu montei uma mesa lá pra eles aqui e eu garanto pra você que o valor que eu ganhei aqui, eu tenho certeza que esse colaborador que tava pedindo um empréstimo, ele deve demorar aí pelo menos uns 7 dias para ganhar esse mesmo valor. Então, aprenda uma profissão, como sempre falo, porque é humilhante você trabalhar o mês inteiro só para pagar conta. Porque assim, ultimamente aqui em São Paulo, o custo de vida tá tão alto que só dá para pagar conta. Você trabalha o mês inteiro. Você imagina um pai de família que ganha aí na faixa de R$ 2.000, 2.500, paga um aluguel. O filho não pode nem adoecer. Ele não pode nem adoecer porque não vai conseguir comprar remédio. Então, é humilhante o que muitas famílias estão passando aqui em São Paulo, sem conseguir pagar as contas, devendo, né? Devendo até pro banco, sem o nome sujo na praça. E é o único jeito que o funcionário vê é tendo que recorrer ao patrão, onde trabalha, de fazer um empréstimo ali e ser confiscado o seu pagamento, porque vai ser descontado do pagamento ali, não tem o que fazer. E ainda ser humilhado pelo patrão, porque o patrão aproveita para descontar a raiva nele. E aquele serviço que você não conseguiu fazer, e aí começa
humilhar, né? E muita gente depende daquele serviço, não tem como sair, não sabe fazer outra coisa. E não é fácil, galera, não é fácil. Então eu fiz até outro vídeo aí falando de que São Paulo não é o mesmo de antigamente. E é a realidade. Hoje em dia São Paulo não é aquele sonho, aquele paraíso que todo mundo acha que é. Às vezes você vê a gente comprar um carro, às vezes vê alguém viajando, sei lá, fazendo alguma viagem, mas você não vê o corre daquela pessoa que ela tá fazendo para viver aquela vida mais ou menos ali de poder viajar, de poder comprar um carrinho. Cara, 3, 4 serviços que você tem que fazer, tem que trabalhar. Eu tava conversando outro dia tava na casa do cliente tinha um prestador de serviço lá da Vivo, ele falando pra mim que ele trabalhava em 3 serviços para sobreviver. Ele era lá do Rio, tava aqui em São Paulo há 5 anos e ele falou que fazia 3 serviços. Eu já trabalhei em 2, né? Eu trabalhava registrado e trabalhava depois do horário, final de semana, para conseguir cumprir com as obrigações. E se não for desse jeito, galera, se não for desse jeito, não tem o que fazer. Ou você trabalha em 2, 3 serviços hoje em dia, ou então você não consegue sobreviver. Aqui o custo é muito alto, o custo de vida é muito alto. Então tem que se matar, tem que se matar de trabalhar. E aí eu vi esse funcionário lá pedindo lá. Aí eu pensei aqui, cara, se o cara é chefe, se o cara é líder, porque dentro da empresa o líder, eu acredito que ele ganha mais, né? Óbvio, ele ganha muito mais. Se ele tá naquela situação de pedindo dinheiro emprestado, né, pra conseguir pagar suas contas, imagina os outros que ganham. Tem muita gente ali que é ajudante. Como que ele faz para sobreviver? Não é fácil não. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Mais um relato aí para vocês. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.